Olá, pessoal! Está começando mais um Pod Pop Ferrou. E no programa de hoje nós temos como convidado o coordenador do museu aqui da cidade, o Museu Histórico e Pedagógico Dom Pedro I e Dona Leopoldina. Seja bem-vindo ao Pod Pop Ferrou, Mauro. Obrigado pelo convite. É muito bom estar aqui e vamos conversar sobre história, sobre o museu. Né? Então, para a gente começar o nosso bate-papo sobre o museu aqui da cidade, queria que você falasse um pouquinho sobre a história, né, do prédio, que foi o lar do Visconde das Palmares, né? Da Palmeira. Palmeiras, Palmares é outra coisa. O prédio ele foi construído em 1850 para ser a casa de veraneio do Visconde da Palmeira, né? Que era o homem que mais produzia café, o maior detentor de escravos da cidade. E vale a pena a gente lembrar, né, sempre lembrar, que toda essa riqueza foi por conta da opressão dos escravos, né? Então, assim, tem o lado bacana, áureo do café, mas é um lado também doloroso, é um lado que a gente tem que ver com bastante apontamentos, com bastante ressalvas, essas questões. Então, ele foi construído em 1850 para ser a casa de veraneio do Visconde da Palmeira, que digamos que era o homem mais rico da cidade, né? E depois ele passou por outras instituições ao longo do período, né? Foi a Faculdade de Farmácia e Odontologia. É bacana a gente pensar também que no período que ele foi faculdade de farmácia e odontologia, né, de 1903 a 1929, a gente pode dizer que no interior eram poucas as cidades que tinham uma faculdade, né? Então a gente tinha uma faculdade aqui em Pinda, e é bacana, e você pode conferir na exposição que a gente tem bastante formando mulher, né? E é um período em que as mulheres, que as mulheres não tinham muito acesso, escolhiam outros caminhos, ou o único caminho que era cuidar da casa, né, e tudo mais. E aqui já estava na vanguarda disso. Então, só a partir daí a gente já consegue ter um panorama da cultura de Pinda, né? Uma cidade que tem um ciclo do café que prospera muito, então ela já tem essa elite, que tem uma faculdade, que na faculdade estudam muitas mulheres, então a gente vê que já era uma população que já estava na vanguarda da região, de pessoas mais à frente do seu tempo, mais culturalmente desenvolvida e tal. E o Barão, ele tinha muita relação com a família real, porque fala muito também da família real ter vindo visitar, né, na época que não era museu, mas a casa dele, até a relação com o Bosque, né? Isso. Assim, a família real esteve em Pinda algumas vezes, né? E 2 vezes foi documentada na Tribuna do Norte, que foi a vinda da Princesa Isabel. Uma delas, quando a Princesa Isabel veio, foi dado o Bosque para ela como se fosse um presente, né? Um agrado. O Bosque, ali, aquela região dali daquela rua, que esqueci o nome agora, de Pedrinhas? De Pedras, esqueci, Maris de Barros, toda aquela região ali, o Bosque era um porto, então aquela região era a Rua do Porto, né? Então a parada do porto, então o Bosque foi ornamentado quando a Princesa Isabel estava para vir, e quando ela chegou o Bosque estava pronto, foi meio que um presente, e teve algumas ações na igreja, né? Missa de ação de graça, teve cantata para ela, tá? Então teve alguma festividade nessa data, que talvez eu vá errar essa data, mas eu vou arriscar que seria 1868. Em 1878, o esposo dela que vem, o Conde D, porque a gente tem a inauguração de uma outra etapa da Estrada de Ferro. A Estrada de Ferro ela foi aumentada, e uma das inaugurações, isso é muito importante a gente dizer, e de novo a gente consegue mostrar que Pinda está um pouco à frente na questão cultural, e uma das festas de inauguração dessa Estrada de Ferro, que vai mudar a história do país e tudo mais, foi no Palacete Visconde da Palmeira. Tá? E esse documento foi feito, né, foi feito toda uma reportagem no jornal Província de São Paulo, que é a atual Folha, ou Estado de São Paulo, não sei te dizer isso agora exatamente, foi registrado naquele jornal. E a outra festa foi em São Paulo. Então, por que uma festa é feita em Pindamonhangaba e para essas pessoas? Aí já mostra a importância de Pinda dentro do cenário histórico da região e tudo mais, né? O café era o que gerava muito dinheiro, né, a mola motriz da nossa economia, né, e Pinda era uma das cidades que mais produzia café, então aí a gente já tem um outro panorama que a gente consegue perceber o diferencial da nossa gente.
E tem algumas histórias e lendas, assim, que rondam o museu que você podia compartilhar com a gente? Tem algumas, assim, tem duas que eu vou falar que todo mundo sabe, que é que tinha um túnel até o bosque, né? Aí eu vou deixar vocês com um pouquinho com pulga atrás da orelha, viu, galerinha? Vou deixar vocês um pouco curiosos, porque eu não vou desmentir isso. Eu só vou dizer que não tem comprovação. Não estou desmentindo, pode ser que realmente existiu. Mas hoje a gente não tem evidência desse túnel. E assim como não tem evidência também da ligação entre o museu e a antiga prefeitura, que as pessoas falam que tem um túnel ali embaixo também, né? Então a gente não tem nenhuma... Que é o Palacete 10 de julho, que é o Palacete né? 10 de julho. A gente não tem nenhuma evidência. Tem lá no fim, se você entrar lá no nosso porão, você vai ver que tem um buraquinho lá que você olha e ele se perde assim, mas não tem indício de um túnel, tá? E aí a gente leva a outros questionamentos. Por que teria um túnel se eram da mesma família? Né? Eles eram parentes, por que precisava passar embaixo? Não estava um período de guerra, então não precisava se esconder, não precisava, então... Não tem nenhuma justificativa plausível para isso, mas não estou desmentindo, porque pode ser que tivesse e tal. O que justifica, talvez, Júlia, é que na construção original do prédio, ali indo para a FAP já, né? Tem um prédio da FAP do lado, né? Ali hoje a gente tem janelas. E na originalidade do prédio era uma porta, era um portão que entrava a carruagem. E ali o prédio começa aqui, só que, né, o térreo dele é lá embaixo, porque está na ladeira. Então a carruagem entrava e já saía lá embaixo do prédio, lá no quintal. Então pode ser que as pessoas acreditavam que isso fosse o túnel ou alguma coisa nesse sentido, mas não era a entrada da carruagem, ela entrava ali na rua e saía lá embaixo, lá no quintal que era lá embaixo. Então pode ser. Né? Então tem essas lendas urbanas e de que era a casa da princesa, né? Ali nunca foi casa da princesa Isabel, foi uma lenda urbana que rondou Pinda por muito tempo e ainda ronda. Não tem nenhuma relação o prédio com a princesa Isabel. O prédio foi do Visconde da Palmeira, recebeu a presença de alguns membros da família real. Eu não sei te dizer se a princesa Isabel esteve naquele prédio. O marido dela, sim, por conta da inauguração da Estrada de Ferro, mas ela eu não tenho certeza de te dizer se esteve ali. Então, ali não tem nenhuma relação com a princesa Isabel. É a casa do Visconde da Palmeira e da Viscondessa da Palmeira. Até o bosque foi mais que como uma homenagem para ela mesma, isso. Né? Independente dela ter vindo ou não para cá. Porque o que eu já ouvi muito falar é que foi justamente por causa de uma visita dela. Então, é isso que a gente meio que justifica essa construção do bosque, né? Como era uma rua do porto, né? De tráfego e tal, então quando ela veio, aquilo foi arrumado, foi deixado mais bonito, aos moldes, talvez, do Jardim Botânico no Rio de Janeiro, né? Enfim. Agora, a gente falando um pouquinho mais da atualidade do museu, né? Quais que são a principal missão e objetivo do museu hoje? Legal, isso é muito importante a gente dizer, porque tem uma grande máxima de que, primeiro, de que museu é lugar de coisa velha. Né? E uma outra máxima que fala que museu tem que ter coisas do Egito, ou tem que ter coisas de dinossauro. Histórias famosas. De histórias famosas, ou artistas famosos, renomados. Tá? Primeiro, o museu não tem que ser necessariamente só um lugar de coisas velhas, ele tem que ser um lugar de coisas históricas, e essas coisas, esses objetos, esse acervo, ele tem que ter uma representação histórica importante para ele estar ali. Então, por exemplo, o que vira e mexe acontece, por exemplo, tinha uma máquina de escrever que era do meu avô e mas igual essa máquina eu tenho mais 30. Qual a relevância dessa máquina? Quem era o seu avô? Então isso faz parte da gente conceber o acervo histórico, né? Porque somos um museu histórico e pedagógico. Não é só o fato de ser antigo que ele tem que ficar guardado no museu, né? Ele tem que ter uma valia para aquele povo. No caso nosso, a nossa missão, a missão do Museu Histórico e Pedagógico Dom Pedro I e Dona Leopoldina é resguardar, salvaguardar e ter sempre a divulgação da memória da cidade e da região. Então, por isso que a gente não tem obras
de artistas famosos, por isso que a gente não traz exposições famosas, por isso que a gente não tem coisas do Egito, por isso que a gente não tem questões de dinossauro, né? Alguma coisa de museu de natureza e tal, por conta disso. Não que não possamos trazer uma exposição pontual para isso. A gente pode receber uma exposição que ela seja pontual. Ela vai ficar 2 meses e vai. Chegou até a ter uma egípcia lá um tempo, linda. né? Em 2010, eu trabalhava lá já como recepcionista na época. 2010, e é linda, a exposição é linda. Então, não que impeça a gente receber. A gente sim pode receber, porque é legal, vai proporcionar uma nova visão para as pessoas da cidade, mas não é a missão do museu. A missão do museu é preservar a história da cidade e da região e possibilitar que contem a história na contemporaneidade. Por isso que hoje a gente tem muita exposição temporária. Né? Você esteve no museu recentemente? Recentemente, não. Não? Quanto tempo mais ou menos você esteve lá? Um ano? Foi antes da pandemia. Antes Depois da eu não voltei mais, faz tá. tempo. Então eu convido você a ir para lá, porque eu passei por lá, assim, eu tô lá desde quando abriu o museu, desde 2008. A princípio como recepcionista e monitor. Em 2009, 2020 foi a primeira vez que eu respondi como gestor, e depois eu fui para ser gestor das bibliotecas municipais. Em 2022 eu voltei e tô lá junto com a Lena, que vinha aqui hoje comigo, que já aviso, né, e peço desculpas que ela não pôde estar aqui, ela teve um imprevisto, então ela não conseguiu vir. Então nós dois hoje fazemos uma gestão compartilhada. O que acontece? Desde 2019, quando eu estou lá, 2020, eu priorizei exatamente essa questão da gente divulgar nossa história e fazer que o museu fosse um lugar onde os nossos pudessem se reconhecer. Então a gente criou uma circulação de exposição muito frenética. Então, assim, de 3 em 3 meses tem exposições de pessoas da cidade, né? Levando em consideração que a cidade não tinha lugar para os artistas exporem. Né? E o museu era um lugar onde as pessoas visitavam e podiam voltar depois de 5 anos, estavam as mesmas peças lá, né? Essa era a realidade do nosso museu. As pessoas podiam voltar depois, estavam as mesmas peças e tudo lá. Assim, peraí, o que a gente tem? A gente tem um acervo riquíssimo, grande, de mais de 5.000 peças. Então, eu consigo ter uma variedade de exposição com o acervo do museu, assim como eu consigo ter salas que eu consiga receber os artistas da nossa cidade. Tá? Então, isso é o nosso objetivo, né? A gente possibilitar com que os artistas tenham um espaço onde a gente possa dialogar, e o museu, né, voltando à questão de coisa velha, né, não é só isso, não é só um lugar de coisa antiga, é um lugar de coisa nova, onde a gente possa conversar e não um lugar estático. Bem legal. E o museu ele também faz parte de uma rede, né, de museus históricos e pedagógicos do estado, né? Queria que você falasse um pouquinho sobre essa rede. Essa rede foi criada em 1957. Né? A princípio foram instituídos 4 museus históricos e pedagógicos, com 4 nomes de presidentes. Né? Um dos primeiros deles foi de Guará, né? Que tem um museu histórico pedagógico lá, que era um presidente, que é o conselheiro Rodrigues Alves, e depois, em 58, foram criando os outros museus históricos e pedagógicos. Esses museus, eles tinham o intuito de preservar a história daquela região. Então, por isso que o nosso tem o nome de histórico-pedagógico, Dom Pedro I e Dona Leopoldina, por questão do Império, por ser também uma questão, não que Dom Pedro I e Dona Leopoldina eles reinaram no período que o museu foi construído, não. São períodos diferentes, mas coloca esses dois assuntos no lugar, localiza esses dois assuntos no período imperial, no período do café e tudo mais. Tá? Então, essa localização. E por conta dos guardas de honra, da maioria deles ter sido de Pinda, então tem essa questão real sobre o nome da cidade, o nome do museu e o museu. Tá? Então, daí foram criados outros museus históricos e pedagógicos. Esses museus históricos e pedagógicos é para ressaltar a lembrança, a memória do município e da região. Mas aí tem uma provocação que eu convido você e convido as pessoas que estão nos vendo, que é: que memórias? De que pessoas? E hoje está muito em voga isso, né?
A gente vive num país que até pouco tempo só um determinado grupo tinha acesso a todas as coisas e outros grupos não, Sim. né? Então cabe a gente colocar o papel do museu hoje, revendo essa questão dele ser histórico e pedagógico de quando ele foi criado, né? Ele foi criado naquele período, foi guardado aquelas memórias. Memórias de quem? Quais outras estão faltando? O que precisamos fazer para deixar esse museu um pouco mais democrático, um pouco mais acessível a todo mundo, né? Então, os museus históricos pedagógicos, eles fica nessa criação, e só o Estado de São Paulo que tem os museus históricos e pedagógicos, né? Só o Estado de São Paulo que criou os seus, que são, acho que, mais de 70, por toda a região, isso, por todo o Estado de São Paulo. Né? Em Taubaté, Museu Histórico Pedagógico Monteiro Lobato, enfim, são vários. E vocês têm apoio do governo do estado? Não. O Museu de Pinda, ele é mantido apenas com o dinheiro da municipalidade. Então, tudo que é feito no museu é com dinheiro do município. Não temos ajuda do estado, nem da federação. E como que é o processo para entrar uma exposição no museu? O que as pessoas que querem expor lá precisam fazer? Sim. Então, foi um caminho que a gente foi construindo, né? Desde 2020, como eu te falei. A gente não tinha muita exposição lá, a gente só tinha a exposição da casa mesmo, do nosso acervo. Quando a gente resolve abrir, porque faz parte também do plano museológico, que foi constituído depois, do TAC, do termo de ajuste de conduta, que o prédio passa por algumas adequações, né? Então, tudo isso faz parte. Então, o que acontece? Primeiro, a gente convidava pessoas que a gente conhecia e que a gente sabia. Tem um artista ali, tem um artista aqui, você quer expor, você quer... Então, foi feito o convite. Quando eu cheguei lá em 2019, 2020, eu meio que dei uma escancarada na porta e falei assim, venham para dentro, tipo... Você é artista, por que você não expõe aqui? Daí as pessoas dizem, nossa, mas eu vou expor aqui? Mas posso? Assim, olha a nossa missão. A missão do museu não sou eu que digo. A missão do museu, ela está registrada no plano museológico do museu. Tá? Então, não é uma invenção minha, ele está registrado lá, enfim. Então, vem expor. E as pessoas começaram a vir, né? Pessoas conhecidas, porque assim... não tinha como a gente já, num primeiro momento, abrir para todo mundo, a gente precisava começar devagar também. Né? Esse ano, o que a gente fez? E nessa pegada de vir conhecidos, e vir conhecidos de outra cidade, ou que tinha uma exposição que comungava com a região, que contava um pouco da região, ao todo foram feitos... Sei lá, nesse começo foi feito umas 12 exposições temporárias. E não precisa ser artista daqui da cidade, da região... A gente prioriza. E aí, esse ano, o que a gente fez? A gente fez uma chamadinha. A gente fez uma chamadinha, acho que saiu no jornal, e a gente fez uma chamadinha também de Instagram, tipo, galera, venham expor no museu. E aí a gente recebeu várias pessoas da cidade, tinha que mandar um projetinho básico, e eu estava ali para assistir eles a qualquer momento, que eles me ligassem, tudo, orientando, porque a ideia era que todos expusessem. Então, por exemplo, só nesse primeiro semestre, a gente já teve 8 exposições temporárias. Né? Só o ano passado foram 24. Bastante. 24 exposições temporárias, sem contar as fixas, que são a história do prédio, a história do acervo do prédio. Né? Então, 24 artistas que puderam ter a sua arte visualizada, 24 artistas que puderam ser conhecidos em âmbito nacional e internacional, já que o museu recebe em torno de 1.100 visitas por mês. Nossa, é um número bom. É um número bom, 1.100 por mês. Mês passado parece que tivemos mais de 2.000 visitantes. Então, é um número considerável, né? Com o ano passado tivemos... Eu tenho os dados bem do ano passado, porque eu faço o relatório semestral, então do ano passado eu já tenho ele fechado, né? Fechou em janeiro. Então, eu consigo dizer, por exemplo, a gente teve 18 países, quase todos os estados presentes que visitaram o museu. Então, a gente vai mapeando. Né? Esse ano a gente começou a mapear também a idade das pessoas que frequentam o museu, então quando eu fechar o relatório eu vou conseguir dizer quais a idade do público que mais vem no museu, e para o próximo ano desenvolver uma ação
que vá contemplar aquele núcleo, aquele grupo que não foi ainda. Sabe, tipo, nossa, temos muitas pessoas, temos muitos adolescentes que vão no museu, mas o pessoal da melhor idade não vai muito. Nossa, vamos fazer alguma exposição, alguma ação que traga esse pessoal para dentro, sabe? Então a gente vai mapeando aos poucos. E o museu não é feito só de exposições, né? É feito das ações também. Como eu já falei, a gente tem outras ações. Mas sobre as exposições, tem um projetinho básico, nome do projeto, algumas fotos, manda para mim, a gente vai conversando. Até o final do ano a gente já tem agenda. Então, desde agosto, a nossa agenda do final do ano já está cheia. Já está todas as datas fechadas. Então, mas para o próximo ano, enfim, novos artistas, agenda aberta, novos artistas, outros artistas com outras exposições. E é bacana que daí a gente vai trocando figurinha também. Você vai mandando para colegas de outros museus. Você fala assim, olha, tem uma exposição bacana aqui, você não quer levar para o seu? Olha, você não quer levar para o shopping? Ou você não quer levar para alguma escola? Sabe? A gente consegue meio que fazer esse intercâmbio para que os artistas tenham sua arte vista nos 4 cantos. E atualmente, quais exposições estão lá no museu? Olha, a gente tem a exposição Em Nome do Pai, que é do Miguel Gontijo, a Clara Gontijo, que é a filha dele, que foi responsável pela montagem dessa exposição. Ela foi aberta agora na terça-feira passada, então ela está bem recente, uma exposição linda. A gente tem uma exposição da escola Deputado Claro César, que é de desenhos de alunos. Me perdoe se não for o nome dessa escola, que eu não anotei aqui, estou devendo, depois no dia a gente corrige lá se não for o nome, mas eu acredito que sim. Então, por exemplo, esse artista que eu falei primeiro, ele já tem uma frequência em mostras de arte, em exposições e tudo. E essas crianças não. Essas crianças foram a primeira vez que talvez nunca tiveram no museu. Então, elas fizeram um desenho e estão lá. Esse é o papel do museu. Fazer um diálogo entre aquele que é bambambam e aquele que está começando, aquele que tenha o desenho só como passatempo ou como até uma obrigação na sala de aula. Esse é o lugar do museu, desse diálogo. Então, ali você vai ver uma exposição maravilhosa, uma exposição de um artista renomado, que já está andando por aí por um tempo, e de crianças que estão começando, adolescentes que estão começando agora. Sabe? Então, no mesmo lugar você consegue observar isso. Esse é o papel do Museu Histórico. Muito legal, né? Muito, muito. A primeira experiência que a gente teve nisso foi em 2019, quando tem oficinas culturais em vários cantos da cidade, né? E um amigo estava fazendo um determinado bairro, o professor Josué, e ele falou assim, Mauro, será que a gente podia fazer a exposição dos alunos aqui? Eu falei assim, demorou, vamos. Mas vamos, tava aquela coisa, será que pode no museu? Será que o museu era meio que um lugar intocável antes, né? Muitas pessoas daqui da cidade pensam isso, muita gente acha que está fechado até hoje, é um lugar um pouco intocável. Eu falei assim, não, vamos fazer uma exposição assim das crianças. E era muito legal, porque eram crianças lá de Moreira César, lá do final de Moreira César, e as outras crianças eram do Araretama, ou seja, dos dois extremos da cidade. E possivelmente muitas delas nunca tinham entrado naquele museu. E eu presenciei um menino, acho que devia ter uns 12 anos, assim, tímido no canto, lotou, foi bem legal, falando para a mãe, falou assim, mãe, tá vendo aquele quadro ali é o meu. Aquele desenho, aquele desenho ali é o meu. Sabe, você vê, puxa vida. Nossa, eu fiquei muito feliz, só o fato de ter possibilitado isso já tinha valido o trabalho, sabe? Então, é maravilhoso a gente mostrar um mundo novo para as pessoas, né? Não só para as crianças, mas muito idosos também nunca foram no museu. Então, quando você possibilita esse deslumbre, essa possibilidade da arte, aquilo que tira um pouco a gente do sufoco do dia a dia, né? É maravilhoso. Queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre o acervo fixo que tem lá no museu, as exposições. Tá. Das exposições permanentes, fixas, assim, de grande duração, a gente tem um jogo de estofado, que é um jogo de estofado vermelho, muito bonito, que foi uma doação do Museu da Casa Brasileira, e está na sala lá de cima, então a gente monta com ele um cenário como se fosse uma sala do período cafeiro. Então, junto com ele tem algumas escarradeiras, então a gente cria um cenário, né, com essa ideia.
E depois a gente tem uma exposição da Santa Casa, que é muito interessante, foi um acervo que a gente recebeu o ano retrasado. Então, peças da Santa Casa que eles doaram para nós. Então, é uma exposição grande, é uma exposição com bastante peças. Então, é bacana, que conta um pouco da história da Santa Casa e comunga com o Palacete Visconde da Palmeira, porque o Visconde da Palmeira foi o primeiro provedor da Santa Casa. Então, tem um laço aí. Depois a gente tem uma exposição também de louças. O povo adora. Porque aquelas xicrazinhas, né, pratos, uma mesa maravilhosa que tem no museu. E depois lá embaixo a gente tem uma exposição que a gente chama de toalete, que são penteadeiras, mancebos, né, escova de pentear, presilha de cabelo, que é bem bacana, as presilhas feitas ainda com material natural. Uma delas é da Marquesa de Santos, então é bem bonito, são umas presilhas bem grandes, assim, lindas. E lá embaixo a gente tem exposições de grande porte, ou seja, uma exposição que tem uma carruagem, que é a Caleça, que a gente tem lá, os sinos, um sino que foi da Igreja Matriz, né? E do outro lado a gente tem as prensas da Tribuna do Norte. Então, a Tribuna do Norte, se eu não me engano, o sexto jornal mais antigo do país, sexto ou quinto jornal mais antigo do país ainda em funcionamento, e a gente tem lá as prensas, os tipos, né? Então é bem bacana assim, as pessoas visitarem e verem essa evolução da tipografia. Você tem noção de algum item assim, de alguma dessas exposições assim, que seja assim, considerado mais valioso assim, para o museu? Sim. O que eu considero mais valioso para o museu é aquilo que faz parte real da construção dele, da história do prédio. Que são que eu esqueci de dizer, inclusive, que são a primeira exposição. Quando você entra no museu, a gente conta um pouquinho da história do prédio, ali, logo na primeira sala. Então, tem algumas peças que fizeram parte das reformas, né? O museu passou por tantas reformas, 5 reformas ao longo dos anos, e ele foi descaracterizando e tal. Então, o que mantém e o que é original, por exemplo, a gente tem um afresco, porque lá em cima, quem já conhece o Museu Histórico, ou quem não conhece, por favor, vá nos conhecer, mas quem conhece, lá na parte de cima, em cima das portas, tem algumas bandeiras de porta, que são paisagens de algumas cidades do Brasil. Só que hoje está no azulejo. Antes era feito no afresco, que era uma técnica onde o desenho e a pintura secavam ao mesmo tempo. O artista pintava com a moldura, com a massa mole ainda, então ele pintava e desenhava, ele desenhava e pintava com a massa mole e secava ao mesmo tempo. Então esse é o afresco. Um dos originais está lá embaixo, o único que restou, um pedaço do que restou está lá. Então isso é muito valioso em termo histórico. E as outras são as estátuas dos deuses gregos, que compõem toda a parte ornamental de cima do prédio, né, que lá em cima são os deuses gregos, aquelas que estão lá hoje são réplicas, as originais estão na exposição. E é tão bacana que nessas peças originais, por exemplo, a gente já tem assinatura, vamos dizer, pichação dos alunos do período da farmácia que estudaram ali, ou dos colégios. Então a gente tem pichação de 1923, tem pichação de 30 alguma coisa, tem pichação de 1917, e que isso não vale a pena pagar, porque isso também é um dado histórico. Então é muito interessante essa questão. Então o mais valioso são as estátuas e o afresco, que são do período da construção do prédio. Vale a pena também a gente ressaltar sempre que o histórico não necessariamente é o mais bonito, né? As pessoas acreditam que eu vou deixar isso aqui bonito, né? E daí eu mudo, tá? Mas você tirou o histórico para deixar só uma cor mais bonita, né? A estética? Não. Então tudo isso tem que ser equilibrado num processo de restauro. Então o museu foi uma reforma. Ele teve alterações, né? O restauro ele prevê alterações, mas com destaque para elas. E no caso do museu, foi uma reforma que aconteceu. Então é interessante a gente sempre preservar o histórico, né? Porque às vezes eu vou pintar com verde dessa cor, por exemplo, mas não era daquela cor naquela época. Mas é bonito, tá? Mas qual que é a colaboração dele na história? Não, vamos deixar o verdinho que está lá mesmo, já está desaparecendo, mas é original, faz parte de uma realidade e não de uma invenção de realidade.
Uhum. né? Você comentou, né, que o museu passou por diversos restauros e ele, hoje em dia, ele é muito diferente do que ele era no original ou ele ainda tem a sua essência, assim? Ó, se a gente pega tem um desenho, tem uma planta lá no prédio, assim que você entra já tem disponível para todo mundo ver. Naquela planta, aquela planta foi feita em 1987, não faz tanto tempo assim, mas acredita-se que ela foi feita a partir de algum desenho do original, né? E nela tem algumas mudanças assim. Por exemplo, nela cita paredes móveis, paredes que entravam dentro da outra para fazer um ambiente, dois ambientes. Nessa planta mesmo, e até num desenho antigo, a gente tem a entrada da carruagem, que hoje já não tem mais, né? Ali, por exemplo, foi feito janelas e juntou. Antes era separado, aquela última sala que você entra ali, tinha a entrada da carruagem e a sala era separada. A parte de cima tinha um solário, que era uma parte aberta, né? Que possivelmente fosse um jardim de inverno, alguma coisa assim. Hoje não é, né? Quando eu falo hoje, eu falo há muito tempo, não é? Uhum. Né? Porque como foi faculdade, depois foi ginásio, depois foi da Santa Casa, depois foi outras tantas Muitas escolas, coisas. então ele foi alterando para poder comportar aquela instituição nova. Né? Então não sei te dizer quando que foram feitas essas alterações, mas sim, foram feitas alterações, né? Pintura, ornamentação, tudo isso. Uhum. E tem aqueles. É que agora eu não vou lembrar, como eu falei, faz tempo que eu não vou lá, mas Sim. sempre quando reforma tem que deixar, principalmente em pintura, né? Tem que deixar um quadradinho com As, a as, original, né? as prospecções, né? Uhum. A prospecção pictórica. Não tem. Por quê? Porque ainda, assim, em 2012, teve um termo de ajuste de conduta, que foi o Ministério Público que moveu contra o município por algumas alterações que estavam no museu, que tinha acontecido no museu. E o museu assina esse termo, então o museu, a partir de 2019, começou a cumprir esse termo junto ao Ministério Público. E essa questão da pintura está para o final do cumprimento desse termo. Então, o termo, todo o processo foi feito em 4 etapas, né? Para cumprir todas as alterações que o Ministério Público propunha, foi desempenhado em 4 etapas. A gente está na segunda, então a gente cumpriu 2 já, tá para entrar na terceira etapa. Essa etapa do desenho, essa etapa de tentar entender qual era a cor original, de fazer as prospecções, isso vai estar na 4ª etapa. Então, vai chegar lá. Isso a gente está ansioso para saber, né? Vai chegar lá. Mas está sendo respeitado as etapas, porque cada etapa, né, você tem que ir construindo cada etapa para poder avançar, né? A primeira delas foi, por exemplo, a demolição do galpão, né, e arrumar os banheiros, a demolição do galpão. A segunda foi a questão do telhado e outras questões. E, enfim, está caminhando. O museu ele também faz workshops, né, e oficinas. Queria que você falasse um pouquinho sobre como que, se é vocês que selecionam o que vai ter, se vocês recebem propostas, ou se é que vocês que organizam os workshops que vai ter lá. Sim. Lembra que eu falei para você quando eu comecei a ser gestor do museu, eu falei para as pessoas assim, venham ser protagonista aqui dentro? É mais ou menos assim. Então, o que acontece? Lá no princípio, em 2019, eu corria muito atrás das pessoas, para as pessoas virem para o museu, levar oficinas para o museu, levar exposição para o museu. Hoje em dia eu já não preciso mais fazer esse exercício, porque as pessoas já estão tomando consciência de que ali é um espaço aberto. O museu há muito tempo deixou de ser um lugar de monólogo. O museu há muito tempo é um lugar ativo, um lugar vivo, né? E a gente só precisava fazer isso aqui em Pinda. Então, o museu também recebe as oficinas, recebe outras linguagens artísticas. A gente já fez mostra de arte lá dentro. Então, o museu ele precisa ser esse lugar efervescente, né? Não temos um centro cultural na cidade, mas temos aparelhos culturais, bibliotecas, né? Temos um museu. Então, por que não fazer desses aparelhos um centro cultural, um centro de ações? Então, as oficinas que acontecem lá, ó, eu anotei aqui. Só nesse primeiro semestre, a gente teve 10 oficinas. São oficinas nossas, que acontecem, oficinas do Departamento de Cultura, que acontece lá, por exemplo, a de violão, e de desenho e de canto coral, que é fixa do município. E as outras oficinas, a gente recebe parceria do Estado.
que tem um projeto que chama Ponto Miss, então eles mandam para os municípios algumas oficinas de audiovisual. Então o município só precisa dar um aceite e receber. Então, e a gente é doido para dar aceite, o povo, carta de anuência, a gente é doido, a gente assina as cartas de anuência para as pessoas estarem ali. Então, sempre acontece workshop, exibição de filme, palestra, sabe, dos mais variados temas. Claro que prioritariamente tem a ver com cultura, né? É interessante que tenha a ver com cultura. Então, sempre tem esse viés lá dentro. Então, o museu sempre tá com ação. Sempre. É quase impossível a gente passar uma semana onde não tem uma atividade. E por agora, quais são as oficinas que está tendo lá? Agora eu vou ter uma no dia 30, uma oficina do Ponto Miss, que é gravando a história da sua cidade ou fotografando a história da sua cidade, no dia 30. E eu tenho oficinas de canto coral toda sexta, oficinas de violão toda quinta e de desenho todo sábado. Essas oficinas são gratuitas? São todas gratuitas, nada cobra. Então, tudo que vai acontecer no museu não tem cobrança nenhuma, só precisa se inscrever. E é interessante as pessoas se inscreverem e participarem para que a gente não deixe de ter. Porque, às vezes, a procura é baixa, então você fala assim, nossa, será que a gente continua trazendo? Né? Então, assim, a gente precisa criar também, e aí meio que a gente dá uma puxada de orelha na população de uma maneira geral, que as pessoas precisam consumir cultura. Não adianta só eu reclamar de que não tem. Não tem mesmo? Ou eu que não estou procurando? Né? A nossa cidade é privilegiada. A gente tem muitos eventos culturais no nosso município. Perto dos outros municípios da nossa região, a gente tem muito. Sim, concordo. Né? A gente tem muito. Então, eu lembro uma vez que a pessoa falou assim, não estava sabendo. Eu já estava por aqui, já das pessoas. Mas a gente... Quando ela falou assim, não estava sabendo. Eu falei, peraí. Faltou divulgação. Eu falei para ela assim, vamos conversar então? Senta aí rapidinho. O que é falta de divulgação para você? Saiu no jornal impresso, coloquei na maior página de fofoca da cidade do Facebook, coloquei não sei na onde, tô disparando, sabe, por WhatsApp, tem uns cartazinhos fixados em alguns lugares. Peraí, o que é falta de divulgação? Sim. Eu vejo que muitas pessoas hoje em dia, elas esperam a informação cair no colo delas. Ninguém procura. Sim, não é? Então, por exemplo, a gente precisa consumir cultura. A cultura não vai fazer mal para ninguém, muito pelo contrário, vai te dar um salto na sua evolução de percepção de mundo e tudo mais, nossa percepção de tudo. Então você precisa consumir. Você tem que ir atrás. Tipo, tem um museu da cidade. Deixa eu ver o que está acontecendo, deixa eu pesquisar, né? Instagram? Deixa eu entrar no Instagram. A gente tem Instagram. Então a gente tá tudo lá. O Instagram da cultura da cidade, sabe? O departamento de cultura. Então a gente precisa consumir. Porque é cômodo a gente ficar no nosso espaço e falar, não tem. Não, tem sim. Você que não está consumindo. Então, a gente precisa ser justo, né? A gente fala assim, olha, eu não consumo cultura. Em vez de falar, não tem. Então, as pessoas precisam consumir cultura. Porque se não consumirem, vai deixar de ter. Porque a gente vai fazendo, é dinheiro público, enfim, né? É investimento. Por exemplo, se vai levar uma banda para tocar em algum lugar, é um investimento. E daí não tem público. Por exemplo, posso investir esse dinheiro em outro lugar, então, se o público não está consumindo, né? Então a gente precisa consumir. Mas isso é no Brasil inteiro, eu acredito. Sim. Voltando só um pouquinho nas obras do próprio museu mesmo, como que vocês fazem para preservar esses objetos? Porque são muitos itens, então eu imagino que até para manter eles limpos deve ser muito difícil, que é muita coisa. Muito. Ô, Júlia, existem alguns processos técnicos dentro de um museu, né? Um deles é o plano museológico, que ele tem que ser feito mais ou menos de 4 anos. A gente tinha um plano museológico de 2012 e a gente foi fazer outro agora em 2022. Então, passou um bom tempo sem fazer. Então, foi feito esse plano museológico. Esse plano museológico ajuda a gente a ter um trilhar das normas e do caminho que o museu deve levar. Outro procedimento técnico são as catalogações, né, que é muito importante. A gente precisa saber o que tem dentro do museu, né? E a primeira catalogação do Museu Histórico, olha para você ver, o Museu Histórico e Pedagógico Dom Pedro I da Leopoldina foi criado lá em 1957, por um decreto e tudo. E a primeira catalogação dele só foi feita em 2010. Nossa, quanto tempo! Por uma equipe técnica de museólogos em 2010. Então, essa primeira catalogação a gente teve uma noção de quanto
de quanto acervo que a gente tinha e quais eram esses acervos, né? Hoje, a gente precisava, 2010, 2009, 2010, começou a catalogação, a gente precisava atualizar isso, já estamos em 2000, né? Então, da outra vez que eu passei para o museu também, a gente fez a catalogação do acervo, que terminou em 2022 também. A gente atualizou o que tinha no acervo. Com essa atualização, foi feita toda a limpeza de novo das peças. Então, as peças são guardadas em 3 reservas técnicas. A gente tem 3 reservas técnicas no museu, uma em cada andar, e nelas ficam guardadas peças que não estão em exposição. Quando você vai no museu e vê as peças em exposição, você fala assim, sumiu aquela minha peça que eu doei. Não sumiu, está na reserva técnica, está guardada na reserva técnica. A reserva técnica deveria ser, o ideal, que ela fosse condicionada, que ela tivesse controle de umidade, que ela tivesse muitas outras barreira de luz e tudo mais. Só que isso não é uma realidade dos museus brasileiros. Pouquíssimos têm esse controle, porque é muito difícil e muito caro. Então, a gente faz um paliativo. A gente coloca da melhor maneira possível longe da luz solar, a gente tem ventilador circulando o ar todo o tempo, tá? E agora, recentemente, no ano passado, a gente adquiriu arquivos deslizantes, que são arquivos grandes, assim, que a gente consegue guardar a peça e fechar eles, porque até então eles estão em prateleiras, né? Então tem suja, pega poeira e tudo mais. Então, guardando dentro do arquivo deslizante, porque se roda assim, já abre a porta, muito mais fácil, então ele vai ficar fechado, então vai ajudar também a barrar a sujeira, a poeira e tudo mais. Mas a gente tenta da melhor maneira possível manter o acervo condicionado, o acervo guardado. Tanto é que nessa nova catalogação que foi feito, todos os documentos de papel, né, informações, fotos, foi tudo levado para o arquivo histórico. Foi tudo transferido para o arquivo histórico, porque o arquivo histórico é o lugar onde tem condicionamento desse material, do papel, melhor do que o nosso. Então, lá no arquivo, eles têm um ar-condicionado, eles têm um umidificador, né, desumidificador de ambiente, eles têm esses aparelhos que vão ajudar o material a ficar mais preservado. Então, todo o acervo de papel do museu, hoje em dia, está no arquivo histórico para que a gente garanta que ele tenha uma vida maior. E é tipo uma rotatividade que vocês fazem com esses itens que estão guardados e depois para colocar em exposição? Isso. Daí a gente vai mudando as exposições, né? Por exemplo, até o começo do ano eu tinha uma exposição onde por exemplo, tem a exposição que eu falei que estão jogo de sofá, né, vermelho lá, com as escarradeiras. A gente montou agora em abril, porque até então eu estava com uma exposição de um artista de Pinda, que é o Mestre Generoso, uma exposição linda de escultura em madeira, maravilhosa, que estava nesse salão principal. Então, a exposição do Mestre Generoso ficou um tempo aqui, a gente devolveu ela, e daí a gente montou essa sala, esse cenário dessa sala com essas peças, né? Então, a gente sempre tem essa rotatividade. Olha, ficou um tempo, a gente montou a mesa de jantar lá. Tá um tempo, acho que já está na hora da gente... A gente deixa um tempo considerável, né? Porque não é um acervo que a gente pode ficar manuseando todo o tempo, tem que manusear com cuidado, com luva, enfim, tem que tomar cuidado para tirar de reserva técnica. Não é todo mundo que entra numa reserva técnica, né? Você tem alguns princípios que tem que ser tomado. Então, a exposição fica um tempo, depois que a gente viu que, olha, ficou um tempo considerável já, vamos trocar. Então, sempre tem. Agora, indo para um lado mais administrativo, como que é a direção do museu? Quais são os profissionais envolvidos para que tudo aconteça bem lá? Olha, a gente tem o pessoal que é serviços gerais, que são, enfim, para tomar conta daquele prédio, tem que ser um pessoal com destreza, um pessoal empenhado no trabalho de lação, porque é um prédio grande, né, e são poucos funcionários. A gente tem o Flávio e a Andréia,
O Flávio se desdobra também fazendo monitoria. A Andréia e o Ezequiel às vezes fazem monitoria também, mas o Flávio é um que está fazendo bastante Essa monitoria. monitoria é visita guiada? Isso, visita guiada. A gente tem uma recepcionista, que é a Juliana. A Juliana também faz a monitoria, então a Juliana e o Flávio eles revezam na monitoria. A gente tem alguns colaboradores que são prestadores de serviço de algumas ações de projetos da prefeitura que a gente recebe. Tem os PADs também que estão com a gente todo dia, mas também é um projeto da prefeitura que logo acaba, projetos que têm fim. E a gente tem uma estagiária, a Isa, que me ajuda muito, ajuda a gente bastante, e eu e a Lena, que fazemos a parte da gestão. Eu fico principalmente com as questões de exposição, a questão artística do prédio, e a Lena fica com as questões das obras, a questão mais estrutural. Em alguma dessas exposições do museu que você considera assim que foi mais atrativa assim em relação ao tema e também a que teve mais público assim, entre as fixas ali do museu mesmo? Olha, as pessoas gostam bastante desse jogo de sala, as pessoas, porque ele impacta, porque é uma sala inteira, uma sala grande com esses móveis, é bonito, é impactante. E a carruagem as pessoas adoram, de ver a carruagem, de tentar imaginar como era, As pessoas deslumbram, tipo, é impossível não ter ninguém que veja a carruagem e não se imagine com vestidão ou com roupa de época entrando nela. Então isso chama bastante atenção. Mas uma exposição que chamou muita atenção mesmo, que as pessoas gostaram, foi essa exposição do Mestre Generoso que eu falei, que é uma exposição temporária, que ficou aqui com a gente, que era um artista power de Pinda, sabe? E as pessoas desconheciam, então isso chamou um pouco de atenção. E pra gente indo pro final do nosso bate-papo, passou bem rápido. Passou rápido, né? Eu queria que você falasse sobre a importância e o impacto que o museu tem, tanto historicamente e culturalmente para a cidade, para a região também. Sim. Um museu, ele é lugar de guardar a nossa história, de contar a nossa história. A gente nunca pode pensar nessa questão de guardar como uma coisa pacífica, uma coisa passiva, O guardar, ele tem que se desdobrar em ações, ele tem que se desdobrar em atitudes, Então, e o museu é isso. O museu é esse lugar onde a pessoa vai se reconhecer, vai reconhecer a sua história do passado, mas ela também vai conseguir criar uma visão para o futuro ou para a contemporaneidade. Tá? Então, esse é o principal papel do museu. Ele tem que se atualizar. Como eu disse, ele foi constituído com um tipo de acervo, de um grupo de pessoas, então a gente precisa começar a construir outro acervo, outros protagonistas para ali para dentro. Tá? E isso, quem vai nos ajudar é a própria população, é o seu entorno. O museu não é do Mauro, não é da Lena, não é da Secretaria de Cultura, o museu é da comunidade. Por isso esse convite para que a comunidade venha participar do museu, venha nas ações, proponham coisas, sabe? Quando tiver convite para oficina ou palestra, venha para dentro, se aproprie daquilo, porque é um órgão público e é da população. E só eles podem mudar. Porque, por exemplo, o museu, como eu sou um dos gestores dali, eu gosto só disso, então vou colocar só isso. Não é a ideia. Não é a ideia, ele tem que ser para todo mundo, ele tem que ser democrático. Então a gente precisa se apropriar para quanto mais pessoas diferentes se apropriando, estando ali dentro, dando a ideia, menos um tipo de caminho ele vai tomar. Ele vai ser mais democrático, mais abrangente. Então, o museu é um lugar onde faz o convite para a população estar dentro e mudar a história, mudar o registro, mudar tudo que faz referência ao nosso passado e criar outras narrativas. E as pessoas interessadas em conhecer o museu, quais são os horários de visita? Como que as pessoas fazem para poder conhecer? Olha, o museu fica aberto de terça a domingo, das 9 às 5 da tarde. Não fecha para o almoço. Tá? Então, é só ir. Quem gostaria de fazer visita agendada, grupos de visita? As visitas agendadas é só para grupos. Eu vou com a minha mãe. Não preciso agendar. Estou recebendo uns turistas em casa e vou lá. Não preciso agendar. É aberto para ir.
quero levar meu grupo escolar e quero uma monitoria. Aí sim, aí dá uma ligadinha para a gente e a gente agenda com os monitores para não ter conflito de duas escolas ao mesmo tempo, que a gente não consegue receber. E o museu também não tem como a gente receber um número maior do que 30 pessoas por vez, porque senão fica muito barulho, ninguém presta atenção e tudo. Então, a agenda serve para a gente se organizar para isso. Então, grupos, agendem. Não grupos, é só ir. Essas visitas guiadas também é só para grupo grande ou se for um grupo pequeno também consegue? Pode ser um grupo pequeno também. É só dar uma ligadinha lá e, né, e agendar. Para que agendar? Porque como a gente tem uma pessoa que faz a monitoria, né, 2, mas a gente acaba sempre um ali e o outro está fazendo tá em outros afazeres, a gente precisa ver se essa pessoa não vai estar com outra escola já. Então, se você chegar e falar assim, quero fazer uma visita monitorada, assim, puxa, o guia está com a escola que foi agendada, a gente não consegue te atender. Então, por isso que a gente pede sempre para dar uma ligadinha. Quer uma agenda, quer fazer uma monitoria, dá uma ligadinha antes só para reservar o horário e para não ter problema. Quiser compartilhar mais alguma coisa do museu, que caso a gente não tenha comentado. Entrem no nosso Instagram, @museudepinda. Comentem lá, fiquem por dentro das nossas ações, sempre tem atividades, participem das atividades, não vou conseguir nas atividades, compartilhe as atividades, a gente precisa de pessoas que ajudem a compartilhar, sabe? Indica para colegas, olha, eu não vou conseguir ir, fulano, olha, eu sei que gosta, vai, sabe? Então, ajudem a gente nessa divulgação, nesse consumo de arte, de cultura. Você imagina que hoje isso é a maior dificuldade de vocês lá? Trazer as pessoas, assim, para... O museu... Para visitas, não. Para visitas a gente tem uma média de 1.100 por mês, então isso é ok. Mas uma grande dificuldade que eu acho que não é só do Museu de Pinda e nem Pinda, que é trazer as pessoas para consumir arte, sabe? As pessoas consomem muito... as pessoas consomem muito algum tipo só de entretenimento. E às vezes não é necessariamente... algum evento de oficina. Oficina, por exemplo, a gente às vezes tem mais dificuldades, workshops, assim, que 30 pessoas se inscreveram, daí chega, vai 4. Tipo, puxa vida, é um workshop super bacana, sabe? E comunga, e conversa com a população local e tal. Então, a gente não falta essa divulgação. Existe essa divulgação, mas falta o consumo mesmo. Mas isso é consciência, né? A pessoa tem que trabalhar nisso na cabeça dela, de consciência de cada um. Mas cultura não faz mal para ninguém, né? Então, muito pelo contrário. Então, não é dolorido. É só se acostumar, É né? só se acostumar. Por isso que a gente faz, para que as pessoas acostumem que tenha. Um dia ela resolve, fala assim, olha, eu sei que tem uma oficina toda quinta. Hoje é quinta. Olha, eu sei que tem, vou. Porque se a gente desistisse logo no primeiro que não apareceu ninguém, nunca ninguém vai criar uma rotina, um costume de ir. Então, por isso que a gente insiste, até que as pessoas criem um costume de consumir. Mesmo quando vai 2 pessoas, uma pessoa, a gente está lá e está fazendo de novo. Você comentou também que vocês estão mapeando, né, o público que vai e que vocês querem aumentar, né? Isso. Mas, atualmente, assim, tem um público, assim, que é o prioritário? Que prioritário não, é majoritário que vai para lá? E não tem um dado, né? Eu estou colhendo ainda essas informações, ainda não sentei para computar isso, fazer isso no final do ano. Mas como eu estou toda hora ali no museu, então a gente vai percebendo. Nosso público que sempre está no museu, olha que bacana, é o público jovem. Nossa, eu imaginava que era totalmente contrário. Não, público jovem. Que legal. Tem jovens, assim, que acham que eles matam aula, e daí eles vão, sabe, ver eles de mochilinha, assim, tipo, no horário de aula, você vê assim, estão aqui, sabe? Né? Não que é legal matar aula, não que é legal matar aula. Ou não sei, né? Mas, por exemplo, foi pro museu, sabe? Então a gente tem muito jovem lá dentro. Por que a gente tem esse público? Por conta das exposições temporárias. Porque se foi mês passado, esse mês você for vir, já tem coisa diferente. Então, as pessoas sempre voltam, né? Então, o número dos nossos visitantes são de pessoas que voltam para o museu. Olha que bacana. Que demais. Porque elas foram, viram e vão voltar, ou porque gostaram para trazer o outro, ou porque sabe que vai ter uma coisa nova, de um artista novo, sabe? Então, essa é a ideia. Né? Não é, porque senão só volta depois de 5 anos ou depois de 10 anos. Quando eu vim aqui era assim ainda. Não.
Então voltem, gente. De 2 em 2 meses vão pro museu. De Coisas 1 em 1 novas. mês que tem coisa nova. Então agora a gente vai pro nosso momento, que é o Pop Games. Vamos. Temos uma roleta aqui. Ela vai girar e aí a brincadeira que parar a gente faz. Ai, Jesus. Vamos lá. Vamos ver qual que vai cair. Desafio do emoji. Como que é isso? Vai aparecer aqui na tela. Tem um tema, não tem, Bruna? Tem. Acho que é filmes, alguma coisa assim, não é? E aí são só com emojis. Cada um vai ter que adivinhar um. Rei Leão. Rei Leão, isso tá fácil. Ai, que susto. Ai. Falei no susto, você viu, né? Kung Fu Panda? Como que foi? É? Ah. Vamos lá, cada um faz um. Planeta dos Macacos. Ah, tá fácil. Né? Ah, foi o que eu falei. Ai, Jesus. De repente 30? É? Nossa! Como assim? Eu Da onde chutei. que tá 30? Onde faz É referência porque a eu 30? imaginei que criança que é adulto, mas é só isso. Se eu fosse você, eu pensei que fosse você, sabe aquele um do... Eu ia do chutar Tony Ramos, Meninas Glória Malvadas, Pires? mas aí eu falei, vou chutar de repente 30. Mas caramba! Ah, isso é Meu fácil. Deus, qual? Pode falar? Pode? Up, Altas Aventuras, não é? Meu Deus. É? Ah. Nossa, não tem um filme tipo da época do Titanic, assim, mas... Tem mais algum? Não, era só esse. Foi, nossa, tava fácil. Vou Nossa, falar pra gente, que da dificultar. hora. Ah, nossa, de repente 30 me pegou. Nossa, gente. Então, só antes de encerrar o programa, só vou passar pro Ai, que pessoal rápido, de não tem casa. mais Foi joguinho? Gostei rápido, dessa coisa de passou joguinho, muito gente. rápido. Amei. Tava muito fácil, tem que, próxima vez tem que... Falou? Ah, vamos, mais Vamos, um? dá Ah, então tempo. roda aí mais Roda um pra aí, gente vamos ver. fazer. Tem que fazer mais difíceis na próxima. É touch, né? É. Desafio do alfabeto. Esse acho que é papelzinho, não é? Vou ver aqui, peraí. Aí diz assim, tem uma palavra acerca de um tema. E aí ela fala uma palavra. Por exemplo, animal, porco. Aí eu tenho que falar um animal com a letra Q. Na ordem do alfabeto. E aí a gente vai trocando. A hora que um falhar, perdeu. Meu Deus do céu. Ele volta, não quero brincar mais. Não, vai. Não. Desafio é nomes. J. J. Quer começar ou começa? Não, peraí, você fala com J e eu falo com Ela J. falou J. Aí, tipo, a gente vê quem começa. Quem começar, fala com a letra João. J. Aí depois outra. Agora, beleza, você falou João. Agora eu vou pro K. E a gente vai indo na ordem alfabética. Ah, meu Deus, tá. Aí a hora que alguém falhar, Vai, aí perde. João, Karina. Laura, Não esqueci a letra. Maria. Nicole, Olivia. Paulo. Kessia? Nem sei se Kessia. Não, não é. Késia. Você tem Késia com K. Ai, meu Deus. Rosana. Sabrina. Tatiane. Ulisses. Ai, meu Deus, e agora? Wilson. É W depois? É Depois V, do- né? Deus. V. É, V. Ai, meu Deus. O que eu falei? Já errei, já perdi. Ai, ficou feio. Vamos parar. Devia ter parado no Tem emoji. que parar no emoji, gente. Não, mas é difícil. De Nossa. letra é difícil. É. Tem que decorar o alfabeto Nossa primeiro. senhora, a gente tem problema. O direito e esquerda, imagina com o alfabeto, senão... Ah, mas foi legal. Confunde mesmo. É. Então, antes de encerrar, só vou Sim. passar para o pessoal de casa a agenda de eventos aqui do clube. Sábado, dia 26 aí, temos o nosso Halloween aqui no clube, com a banda Volúpia e DJ Serginho. Os ingressos estão sendo vendidos antecipadamente e também na entrada do clube a R$20. Vamos ter recreação infantil, então crianças também podem vir. Até 12 anos não pagam. E também teremos nosso Halloween Kids, específico para a criançada, no dia 31, na quinta-feira, com o DJ Galvão. Também vamos ter recreação, entrega de algodão doce e pipoca para a criançada. O ingresso é R$10, mas lembrando que crianças não podem vir sozinhas, então o responsável tem que estar junto com elas. Então, pra gente finalizar, queria agradecer você por ter participado aqui desse bate-papo com a gente. Foi muito legal saber mais informações sobre o museu também, e coisas diferentes que até então antes eu não sabia que tinha lá. Achei que era só exposições mesmo. Essa parte de workshop foi novidade pra mim.
Então, muito obrigada por ter topado participar Obrigado aqui. pelo convite e fica aí o convite para todo mundo ir para o museu, consumir as questões, consumir a questão cultural e tudo que tem lá, né? Consumir as exposições, participar dos workshops, das oficinas. Museu aberto para todo mundo, todo mundo. Uhum. Então, queria agradecer também vocês que acompanharam a gente aí no programa de hoje e vejo vocês na semana que vem em mais um episódio do Pod Pop Ferrou. Até lá. Tchauzinho.